Salve a todas, salve a todos. 11 de abril de 2023, fazendo a segunda parte da gravação sobre a ilusão, mas agora adentrando esse componente filosófico, não que o primeiro não tenha sido, mas caminhando mais pelo viés da filosofia. E talvez eu cometa um ato bárbaro, um ato, nossa, meu Deus, um ato que talvez os meus colegas da filosofia clínica brigarão comigo. Mas vamos ver se eu guardo no meu coração e falo disso só em outro momento, mais adiante, ou se falo disso talvez hoje. De todo modo, quando a gente pensa em ilusão, quando a gente pensa em Maia, quando a gente pensa em Osíris, a gente vai caminhando para a filosofia grega. A filosofia grega, linda, maravilhosa, especialmente a dos pré-socráticos e até mesmo a platônica, ela busca muito dos seus saberes ali naquele povo egípcio. Então, eles são meio que devedores, e mais do que devedores até, da filosofia africana. Uma filosofia que ganha outros vieses, ganha outras matizes, ganha esses componentes banto, iorubá e diversas outras que eu não tenho nem profundidade e nem staff para aqui trazer, mas que está dialogando com tudo isso. Vou na filosofia grega porque ela traz nos seus encontros ou nas suas revelações, é assim que Protágoras, desculpa, não é Protágoras eu talvez dialogue com ele mais adiante aqui. Quero falar de Parmênides. Parmênides, no seu poema, ele vai trazer e fazer uma menção a essa deusa, a essa poesia, a essa busca pela verdade. E aquilo que é escrito de uma maneira um tanto quanto iniciática, de uma maneira um tanto quanto truncada, na verdade é um grande diálogo com essa cosmologia de Ísis, Osíris, do universo egípcio, que traz também uma grande reflexão e um diálogo com essa epistemologia hindu. Esses saberes, enquanto conhecimento universal, eram passados aos iniciados nas suas mais diversas tradições. E esses saberes trocados eram compartilhados. E nesses compartilhamentos, ou nessas trocas, nessas interações, tinha essa coisa mais iniciática do não podemos revelar tudo para todos. Então, esse poema, que é um belo poema de Parmênides, que ele fala de tudo, uma passagem na qual ele recebe da própria deusa esses conhecimentos, esses ensinamentos, que vão ser a estrutura fundante da qual a filosofia grega se estrutura. Nosso irmão Platão, que teria vivenciado esses mesmos processos iniciáticos, não apenas com Sócrates, mas por outros, vai pegar esse ser da concepção platônica, o seré, e o seré permanece ao longo de toda a estruturação filosófica que desenvolvemos. Os nossos conceitos e imagem de Deus na concepção cristã, católica, protestante, assemelha-se a o seré. Então, essa marcação está presente
na nossa estruturação, tanto de conceito de realidade, quanto da vivência empírica do que é a verdade, do que é o belo, do que é o justo, do que é o bom. Essas marcações vão estar aí. Junto a elas, uma outra, oposta, mas complementar, do querido grande Heráclito, conhecido como o obscuro, que vai dizer: o ser não é. Esses dois princípios, o ser é, o ser não é, nos remete aqui para a gente traçar com outras culturas que permearam e deixaram isso um pouco mais evidentes e claros, com a própria estrutura do tal. O tal, esse entendimento maior de uma totalidade, dessas forças opostas, mas complementares, que fazem esse movimento de integração, de criação, de destruição, de opostos que se complementam. Lindo. Essa oposição está naquele movimento de Shiva, naquele movimento sedutor, lindo. Já falei desses movimentos no vídeo anterior, de Shiva dançando. E na medida que ela dança, o mundo é criado. E esse mundo criado, os hindus vão na imagem da própria teia, ou da própria aranha tecendo a sua teia. E essa tessitura, essa teia, esse fio, no qual vai perfazendo toda a construção da realidade, é muito dos elementos que os gregos vão pegar para representar as moiras. Vocês estão vendo o fio aqui, né? Vai pegar as moiras que representam o destino. E é desse destino que a gente vai desenvolver a perspectiva da história. E é na história, ou seja, no caminho, no percurso desse ser, no tempo, que a gente vai dialogando sobre as consciências, sobre a arte, sobre a filosofia, sobre a religião, sobre a ciência, sobre as mais diversas tessituras que damos conta de fazer e realizar. Bem devagar, acompanhando os movimentos, para a gente ver aonde estamos e de como esses parâmetros do ser que Parmênides escolhe, trazendo na figura de um poema altamente sensual. Kingsley vai trabalhar, Peter Kingsley, vai trabalhar muito bem com essas explicações e esse desvelar desses universos, dessas concepções, desses entendimentos, desse ser. Mas o importante era ver ou compreender como que esse ser de Parmênides, ou como essa revelação epistemológica, filosófica de Parmênides, que nós colocamos no entendimento da filosofia como uma ruptura ao mito, é, na verdade, uma declaração de amor a essa complementaridade, mas uma declaração que já não quer mais nem recorrer a uma mitificação, mas tampouco quer afirmar que ele é o único jogador que adquiriu a consciência. Ele cria essa coisa fantástica que é a representação da arte. E que meu amigo Platão vira nessa busca insana pelo em si, pela verdade, vira e coloca a arte como sendo uma grande mimesis, uma grande imitação, uma coisa abaixo, uma coisa inferior. A arte, no seu aspecto de simular a realidade, simulacro, acaba sendo diminuída.
E a arte, na verdade, no entendimento de quase todos, é uma das formas de expressão mais direta para se aproximar disso que não pode ser falado e que tão pouco pode ser alcançado. A arte nos eleva a esse sublime. Temos aqui, de novo, duas correntes, duas tradições, duas escolas, que em alguns momentos muitos dos filósofos viram e fincávamos juntos, outros tantos viram e falaram assim, separa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses que querem ver uma coisa como uma coisa, outra coisa contra outra coisa, têm horror às grandes misturas. São os guardadores de lugar, fazem um papel importante, porque senão tem muita miscelânea, tem muita mistureba, tem muitas coisas mesmo que aparentemente não se azeitam, mas perde, por vezes, o entendimento dessa totalidade. E aqui não é a totalidade nesse sentido que mais tarde vai se fazer hegeliano, de eu cheguei no conhecimento mesmo. Não, é a totalidade nessa parte mais humilde, mais tranquila, de apenas ver que as diversas partes, os diversos entendimentos, nos auxiliam a aproximar desse conceito de verdade, que ela não existe num absoluto, e que ainda que ela exista num absoluto, jamais a alcançaremos. É aqui que a gente traz um conceito de representação, e a representação nos seus mais diversos campos, para espelhar essa insuficiência. Nós não conseguimos acessar o em si. O em si é a coisa mesma. O em si é a essência. Algumas filosofias buscam e fundamentam muitas das religiões nessa busca pela essência das coisas. Acredita-se que quando eu alcanço a essência de algo, as ilusões são desmascaradas, são perdidas. E acredita-se ainda mais que alcança-se essa essência por uma ascese racional. É o intelecto, é a razão que nos possibilita alcançar este em si. É lindo, é bonito, é justo. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente encapsula tudo isso, apresentando como sendo a única forma, o único caminho, o único jeito, nós matamos, perceptivelmente ou não, diversas outras formas de ascese que complementam essa jornada e sempre estiveram juntas. Assim, um entendimento filosófico, epistemológico, científico, racional disso. Platão, como um grande matemático, um grande geômetra, vai pensar isso por essa estruturação lógica, matemática, geométrica. 2 mais 2 são 4. A partir do momento que eu compreendo isto, eu não sou mais enganado. Os ângulos internos de um triângulo medem 180 graus. Se ele vai ser equilátero, se ele vai ser isósceles, se ele vai ser, seja lá o formato retangular, os 180 graus me assegura o conhecimento da verdade. Há um princípio matemático, há um princípio lógico, há uma estruturação racional. Há uma estruturação racional, há um princípio lógico verbalizado e demonstrado linguisticamente. Quem é capaz de fazer tal ato se libertou
das ilusões. Quem é um bobo, tipo esses tais dos artistas, que fazem lá, sem compreender muito bem o que estão fazendo, mas constroem fídias com a sua arquitetura, outros com as suas esculturas, outros com as suas pinturas, se valendo das mesmas formas geométricas, mas sem compreender racionalmente essas formas geométricas que estão utilizando, é óbvio que eles estão iludidos. É claro que eles estão iludidos e estão produzindo ilusões, simulacros que afastam vocês da verdade mesma. Essas tensões epistemológicas aqui eu trouxe mais para o campo da filosofia grega, mas a gente vai encontrar essas disputas nos demais campos filosóficos orientais, africanos. Essas tensões permanecem porque são tensões das divisões nossas, do nosso psiquismo, da nossa forma de formatação, de compreensão e de lidar com a realidade. Algumas pessoas acreditam mesmo que podem conhecer a outra mesma. Eu conheço tudo sobre esse outro. Conhece? Eu sei tudo de mim mesmo, sabe? Nós aqui ficamos ou lançamos o ceticismo, não porque não seja possível conhecer o outro, mas é porque esse outro que a gente conhece também se modifica, também se transforma. Esse outro que eu digo conhecer está em um movimento constante. E o lado ou a face na qual eu vejo pode não ser a única e a verdadeira. A sua esposa linda e maravilhosa, que você é apaixonado desde quando tinha os 17, 19 anos, mudou. E às vezes você tenta congelar nesse lugar de quando ela tinha 19 ou 20 anos. Ela mudou. E talvez por essa mudança que você não tenha percebido e que guarda dela um lugar e um olhar muito bonito e carinhoso, mas tem um outro que a está vendo nesse agora. E esse agora com que o outro a captura a seduz. O inverso é recíproco. E com os nossos filhos também. Não são mais aqueles meninos que colocamos no colo, ainda que seja, mas já não são. Esse fluir dessa dança cósmica, dessa tessitura, desse ser e desse não ser, desse caleidoscópio maluco, louco, insano, nos desbaratina. Literalmente nos deixa biruta. E o que fazer? O que fazer? Quando eu olho e aquilo que eu estou vendo já está dando ruído, curto, choques. Aquilo que eu acho que eu estou vendo não é. Não é. Eu olho para minha esposa e vejo uma moça de 30 anos. Ela está com 69, fazendo coisas de 69. E eu julgo, quero que ela permaneça no ritmo de quando ela tinha 30. O meu filho está fazendo coisas de quem tem 40 anos. E eu o continuo vendo como se ele tivesse 3, 5, 7, 10, 12. Sabe, Cervantes, aquele lindo, quando escreve Dom Quixote, naquele maneirismo, aquele mundo que começa a esfarelar diante de todo mundo.
está tendo uma mudança que os cientistas estão promovendo, mas eles não as compreendem nesse seu aparato psíquico interno, e que aí a gente precisa dos artistas, porque eles captam e sinalizam para onde nós vamos. Sempre foram assim. Eles indicam tendências. E aí Cervantes vai lá e escreve Dom Quixote de la Mancha. E a coisa mais bonita desse cavaleiro andante, da triste figura, é que aqueles moinhos de vento, uma tecnologia avançadíssima, aquelas construções elaboradas daquele novo homem, daquele novo tempo, ele corria desesperadamente no seu pangaré, que ele achava que era um azarão, e via gigantes a serem combatidos. As ilusões. Nós estamos aqui no século XXI, 2023, recebendo a cada 10 mensagens 9 fakes, elaboradíssimas, racionalmente bem articuladas, pelo menos até a página 2. Se eu não tenho nem o entendimento dos 2 mais 2 como 4, de determinada área, de determinada regra, de determinado acontecimento, e tampouco tenho a sensibilidade de sentir um mau cheiro, que isso muitas vezes exala, eu compro, eu embarco. Nós estamos vivenciando um processo no qual as pessoas se divertem produzindo ilusões, mas não a ilusão da arte, aquela ilusão encantadora que te arrebata, que te suspende, que te eleva, aquela ilusão que a gente pede, por favor, me engane, me seduza, me iluda, que isso é lindo. Então a gente vai ao cinema, a gente vai ao teatro, a gente sabe que aquilo não é real, e ainda assim a gente se emociona de verdade. Não é essa ilusão, porque essa nós precisamos. Essa dialoga com o processo criativo, essa dialoga com o processo da criação, essa traz e mexe com o melhor de cada um de nós. Nós estamos falando da mentira, nós estamos falando do engano, nós estamos falando de provocar o outro o erro mais descabido, pelo simples prazer de levar o outro ao erro e ao calabouço, à prisão. O destino, a finalidade desses processos criativos são diametralmente opostos. Um é sórdido, canalha, cafajeste, pilantra, sem vergonha, nojento. O outro é maravilhoso, é sublime. E por que que um é assim e o outro é assado? É pela finalidade. Uma eu produzo o ensejo de que você perceba a ilusão na qual nos encontramos, e o outro quer que você chafurde. E nesse chafurdar, cada vez mais você tenha certeza de que você detém a verdade absoluta. Ela é sua, dos seus, de mais ninguém. Somente vocês conseguiram acessar essa verdade absoluta. Gente, muito cuidado. Mais do que cuidado, criticidade. Mais do que criticidade, sensibilidade. Que estão te levando, porque às vezes é só na finalidade que a gente vai perceber, para caminhos nos quais
você vai estar fechado, enclausurado, sozinho, ou batendo palma para mitos. Fujam. Mas fujam, fujam. Nós elaboramos diversos processos epistemológicos pelos mais diversos caminhos para que a gente fugisse dessa estultice, dessa canalice dos aprisionamentos. Porque uma coisa é nessa construção coletiva na qual sejamos e estamos. Tem tempo? Vou contar a história e volto. A história é muitos anos atrás, décadas atrás, quase 2002, 20 anos então. O pessoal falava de uma nova terra. E o que eles traziam como uma nova terra, eu ficava olhando e falando assim, mas isso já foi feito. E essa epifania, mais tarde eu vim a psicografar uma obra, Sensibilidade Consciencial, muito linda. Um dia traríamos ela a público. E no Sensibilidade Consciencial, que eram os artistas que a gente já estava trabalhando desde outras oficinas, eles falam quase que dessa mesma epifania, de como que, ao serem lançados para pensarem no futuro, eles se deparavam com o entendimento de que esse futuro já tinha sido criado lá atrás, para esse lugar no qual nós estamos. Numa perspectiva muito linear, é difícil fazer esses entendimentos. Por isso o círculo é tão marcante, tão estrutural, tão visceral nos jogos de adivinhação. Tudo é muito circular. Porque é somente no círculo, nessa circularidade na qual tudo volta, as coisas retornam, e não retornam como necessariamente o mesmo, mas retornam marcando que há um princípio que se beija o fim e que os dois se abraçam, sem que necessariamente esse fim marque uma ruptura, como a vida e a morte, e sim um processo dialético de transformação que nos possibilita as mudanças de graus e de entendimento. Platão, lá atrás, o ser e o não ser, nos traz as marcações dialéticas. Hegel, o ser, o não ser, ou Kant antes com as antinomias, ou Aristóteles antes com as categorias. Todas essas pessoas estão mostrando ou tentando mostrar os movimentos. Mas o conceito que a gente ama congela o movimento. E eu acredito que ele é assim permanentemente e para sempre. Era assim ontem, será assim amanhã e será assim eternamente. Uma parte é, outra parte não é e não será. Se eu foco apenas numa parte, seja essa do ser, seja essa do não ser, eu me perco nesse bailado lindo e formidável dessas tessituras existenciais. Quando a gente, então, nessa nova terra, compreende que grande parte desse jogo cósmico auxiliamos na sua tessitura, a pergunta que a gente vai fazer é: onde que a gente parou de rir? Onde que a gente parou de brincar? Onde que isso deixou de ser divertido? Onde foi que, nesse pique-esconde,
alguns nos aprisionaram, nos impossibilitando de retornar. E se divertiram e continuam se divertindo com isso. Não vou dar mais a vocês a chave de acesso. Isso daqui é a única realidade que existe. Ou, eu ia falar o palavrão, mas eu me contive porque eu sou um homem educado. É a clausura. É onde que o jogo deixa de ter graça. E é onde o nosso processo de despertar consciencial é chamado, pedido. Porque a ideia era uma brincadeira cósmica mesmo. Vai lá, desce na montanha-russa, velho. O que é isso, montanha-russa? Ah, sobe lá para você ver. Você é doido de eu pagar por uma coisa dessa? Vai lá e experimenta. Aí você... E grita e urra. E chega ao fim. Fala assim, eu quero de novo. Esse trem é muito louco. Reencarnar, ter corpo, vivenciar algumas experiências na corporeidade, algumas coisas que a gente acreditava apenas na mente, na ideação, trazer isso para a concretude do corpo, para a sensorialidade, isso é fantástico. Eu quero nascer de novo. Não importa o corpo onde, não me interessa. Eu quero outra vez. Aí começa. Corpos pretos são escravizados, os corpos gordos são discriminados, corpos com alguma forma de deficiência são exterminados, corpos que gostam de corpos das pessoas do mesmo sexo é pecado. Que porra é essa, velho? E o prazer doentio de alguns que, à medida que a gente vai virando e falando assim, ó, tem mais coisa. Os caras batem fecha o porão, tem não. Só tem isso aí. Nada mais existe, apenas isso. Mas eu sonho com os caras esquisitos, com os olhos de gato. Eu sonho às vezes que eu já tive outros corpos, eu sonho às vezes que eu conheci outras pessoas e que essas pessoas já viveram comigo, eu sonho que eu já tive ou já estive em outros lugares que eu não fui, eu sinto uma saudade, um vazio imenso de coisas que eu não vivi, eu vejo mais coisas do que as pessoas dizem ser possível. Você é louco. Não tem nada disso. Nada, 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 nada disso. Você é completamente louco. Nós vamos te ajudar. Temos aqui a nossa farmácia, que vai desde lobotomia, cortando parte do seu cérebro, até outros medicamentos neurolépticos para te ajudar a pensar melhor e mais esclarecidamente. Gente, essas ilusões nas quais fomos jogados e lançados, acreditando cada vez mais em fama, poder, vaidade, dinheiro, e tentando converter e reverter tudo nisso, como diria Brau, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. E não é que o dinheiro não seja bom, o dinheiro é essencial, o dinheiro é vital, nós queremos mais. Precisamos de mais. Mas acreditar que você nasceu, reencarnou, está aqui nesse rolê para ser bilionário, você não entendeu ainda. E nem sei se precisa. Talvez seja isso mesmo. Não dá para falar das trajetórias de todo mundo. Mas se você acredita que ser bilionário
ter isso tudo para você, um valor que o pessoal traz os dados e os índices, que é uma coisa assintosa. Se a gente, é algo parecido com, se a gente tivesse começado a trabalhar desde o Egito até os dias de hoje, a gente ainda não teria acumulado do que 10% da fortuna desses infelizes. Esse sistema não pode aceitar isso como sendo realidade. Nós não podemos privar outros corpos de comer. Nós não podemos ter dinheiro para pet, para arma, e não ter dinheiro para criança. Mas o que você tem a ver com os bichinhos? Os bichinhos tão lindos, a gente precisa de construir, elaborar esse grande jardim. Isso daí é um assunto que depois eu volto. Precisamos. O cuidado com todos os seres que coabitam esse mesmo planeta, esse mesmo órgão, essa Gaia. Lindo. Mas, gente, você não vê o golfinho, os cetáceos, outro nível de consciência, abandonando os próprios cetáceos para cuidar dos humanozinhos. Eles até fazem, tá? O exemplo não foi bom, não. Mas eles fazem outra pegada e outra perspectiva. Eles não perdem o compromisso da missão. E vocês entenderam aí, eu não preciso de ficar explicando isso, não. Já expliquei coisa demais, eu já vou parar porque ficou muito grande. Não quero saber mais de ninguém também, não. Todos entenderam, foi nada. É porque aqui é um terreno do julgamento que não tinha necessidade de ser feito. Fiz, mas eu era desnecessário. O que eu estava querendo colocar é um pensamento, eu vou para um outro objeto nesse sentido de vou para um outro lugar. Seu Jairo era um dos fundadores, manutenedores da Cidade dos Meninos. E seu Jairo lá atrás, também 20 anos, virava e dizia assim: o quanto que a gente gasta com carro ao ir ao centro da cidade pagar estacionamento de 1 hora. Era quase a contribuição que ele pedia mensal para auxiliar uma criança. Era essa proporcionalidade. O que nós gastamos, e nada contra os gastos, gente. Não é isso. Nada contra o dinheiro. Também não é isso. Mas é como essas ilusões nos aprisionaram. Como que essa materialidade redutora, de que tudo é dinheiro, tudo é por dinheiro, e tudo tem que ser no dinheiro, nos aprisiona. De como a gente nega liberdades e autonomias de diversos outros seres por falta desse dinheiro. Então, essa pungência, nós precisamos implodir, no melhor sentido do termo, para abrir, sairmos mesmo dessas perspectivas ilusórias. Precisamos do dinheiro, mas não ser escravos dele. Precisamos abrir as caixinhas e as casinhas, ver e acreditar que o que estamos vivenciando nesses nossos mundos internos encontram coerência quando nos remete ao sublime e não quando nos traz ao ódio. Se você está visitando lugares em você ou fora de você, acesso dessas bolhas virtuais que aqui nos encontramos, muito próximo dos mundos
astrais, energéticos e espirituais das cocriações, das diversas manifestações de Maia, que fazemos conjuntamente, coletivamente, sem consciência disso. 97,44% desses mundos são criados sem nenhuma consciência. Nenhuma. Se eu pergunto para você, aonde estão os seus desejos? Se eu pergunto para mim, aonde estão os meus desejos, eu não os localizo. Mas essa energia está em algum lugar. E essa energia cria mundos intersubjetivos, visitados e acessados tanto por eletrônicos quanto por processos psíquicos. Nos afetam. Somos afetados por eles. Isso eu deixo talvez para um terceiro movimento. Beijo em todos. Qual é a sua ilusão? Onde você está se iludindo? É possível sair dessa ilusão sozinho? E é possível ver que você está na ilusão sozinho? Acredito que não. Ajuda sempre faz bem. Quem está de fora consegue observar coisas que quem está daqui ou daqui não vê. Lê isso aí para mim. Lê. Daqui eu não consigo. Lê. Se afasta um pouco. Eu acesso. Beijos. Vamos proseando.